porque Deus ele está aqui nesse lugar. Eu estou com uma expectativa muito grande, porque tem uma palavra do Senhor para a sua vida aqui. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Você pode trocar a tradução para mim? Ferreira. De Almeida. Isso, essa daí, varoa. Muito bem, obrigado. Gente, o pastor entrou em contato comigo. Falou, Thiago, tá pronto? Falei, sempre pronto. A gente sempre anda pronto para falar do amor de Deus. E Deus colocou algo no meu coração para falar para a sua vida aqui nessa noite. Deixa eu já derramar uma palavra sobre a sua vida aqui. Deus ele tem uma direção de vida para você aqui nessa noite. Deus ele tem uma direção de milagres para a sua vida aqui nesse lugar. Mesmo que essa direção te leve a lugares que você não quer, Deus ele tem milagres a fazer na sua vida. Obedeça e siga a direção de Deus, porque é a mais certa que você pode ter na sua vida, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Só até aqui. Irmãos, todos conhecem a história de Jonas. Eu estava montando lá o esboço, Simar. Aí o meu filho mais velho, Lourenço, papai, você que vai pregar? Eu falei, sou. Você vai falar sobre o quê, papai? Sobre Jonas? Eu falei, é. Aí ele, papai, você vai falar sobre desobediência? Eu falei, um pouquinho. Para você ver como é que está o nível das crianças lá em cima, tá? O negócio lá tá forte, Ilha. Você sobe lá em cima para dar aula para aquelas crianças, as crianças te dão uma coça, eles estão comendo Bíblia. Sério? As crianças lá, os pré-adolescentes estão, ó, fera na Bíblia. Você fala as coisas, você pergunta as coisas, é cada uma coisa que sai, eles oram, eles cantam, eles conhecem a Bíblia. E essa é a nossa geração de amanhã. Geração essa que o mundo tenta tragar. Geração essa que se nós, pais, avós, tios, responsáveis, não fizermos a diferença na vida deles, o mundo vai fazer. Eis a importância de nós mostrarmos para eles uma direção. Porque, irmãos, o mundo está aí fora, sendo mundo na vida das crianças. Se nós, responsáveis por elas, não mostrarmos para eles o caminho, eles vão se perder, infelizmente. E como que nós vamos cuidar daquilo que Deus nos prometeu? Deus ele nos prometeu uma herança. William, está aqui a sua herança descansando. A igreja ela tem a sua base em cima das crianças, mas é nossa responsabilidade mostrar a direção para essas crianças. O mundo está aí fora, querendo levar eles para as outras direções. É nas escolas, é na internet, em todo lugar, eles estão tentando destruir a mente dessas crianças. Mudar o coraçãozinho delas puro, para que eles não cresçam na presença de Deus. E cabe a mim, cabe a você, sermos exemplos para essas crianças. Mostrar a direção para eles. Porque isso vai fazer diferença na vida deles, você pode ter certeza. E vamos para a palavra. Aqui nós falamos sobre a vida de Jonas, o profeta Jonas. Jonas era um profeta do reino do norte em Israel. Jonas era um homem que, achegado de Deus, ele tinha intimidade com o Pai, ao ponto de ouvir Deus falar com ele. E certo dia,
Veio a palavra do Senhor a Jonas e falou: Jonas, levanta, vai a Nínive, porque lá em Nínive tem um povo, e você vai clamar contra esse povo. Por quê, Jonas? Porque aquele povo é um povo perverso, é onde impera a maldade. Aquele povo lá de Nínive, ele vive no pecado, ele vive na idolatria. E eu preciso, Jonas, que você leve uma palavra até eles. Eu preciso que você vá até eles e clame contra eles. Só que Jonas não quis seguir essa direção. Jonas preferiu seguir a direção ao contrário. Deus falou: Jonas, seu caminho é para Nínive. E ele foi ao contrário, ele foi para Tarso. Ele falou: eu quero ir para Tarso. Ele desceu a Jope para pegar um navio, uma embarcação para ir em direção a Tarso. Só que quando ele entrou nessa embarcação, quando ela estava no meio do mar, veio uma grande tempestade. Deus, ele enviou uma grande tempestade. E aqueles homens ficaram desesperados. Jonas estava dormindo lá na parte de baixo. E eles desesperados, querendo saber por que estava vindo aquela tempestade, porque não era algo natural, era algo sobrenatural. Eles eram marinheiros, eles estavam acostumados a enfrentar tempestades, só que aquela tempestade não era algo natural, era algo diferente. E eles tentaram encontrar o que estava acontecendo, e lá embaixo eles encontraram Jonas dormindo, descansando no meio da tempestade. E eles acordaram, perguntaram quem era, e Jonas falou quem ele era, revelou que aquela tempestade era por causa dele, porque ele não queria obedecer a Deus. Em seguida, ele se lançou ao mar. No que ele se lançou ao mar, veio um grande peixe. E ele passou 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe. Até que ele se arrependeu de não ouvir a voz de Deus. E ele iria seguir o que Deus tinha ordenado ele fazer. Então Deus ordenou aquele grande peixe que vomitasse Jonas. E assim foi feito. Então Jonas seguiu em direção a Nínive para pregar o que Deus tinha falado. E ele chegou até Nínive. E lá ele passou alguns dias pregando, clamando para aquele povo, dizendo o que Deus ia fazer. Porque Deus, ele falou que ia pesar a mão sobre Nínive. E aquele povo se arrependeu. E aquele povo creu em Deus. E foram mais de 120 mil pessoas que se arrependeram naquele lugar. Foram mais de 120 mil pessoas transformadas pelo Senhor. E Deus, ele cumpriu com o seu objetivo. Eu trouxe uma rápida introdução para aqueles que não conhecem, saber um pouco da história de Jonas. Aqueles que conhecem, para relembrar. E agora eu quero trazer algumas aplicações para a sua vida nessa noite. Primeira coisa, no verso 1, a palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta e seja sincero com você mesmo, não precisa levantar a mão e responder. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu Ele falar contigo? Jonas, ele tinha intimidade com o Pai. E um relacionamento de intimidade há trocas. E a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente tem intimidade com o Senhor. E nessa noite Deus, ele quer falar contigo aqui nesse lugar. Deus, ele quer te mostrar a importância de você ouvir a voz dele e o que isso vai trazer para a sua vida. Porque aquela pessoa que não ouve a voz de Deus, ela anda sem direção, perdida por aí. Aquela pessoa que não consegue ouvir a voz de Deus, ela anda sem um caminho, ela anda sem um rumo, ela fica perdida, porque ela não consegue ouvir a sua direção, para onde ela tem que ir.
como ela tem que se portar, o que ela tem que fazer. E tudo isso ela vai descobrir ouvindo a voz de Deus. Mas pastor, como que eu faço para me ouvir a voz de Deus? Está aqui na minha mão. Pastor, eu não tenho sensibilidade espiritual, eu não ouço ele sussurrando no meu ouvido. Está aqui na minha mão. Primeiro passo para você ouvir a voz do Senhor. Irmãos, a palavra nos diz em 2 Timóteo 3, toda a escritura é inspirada por Deus e útil a um ensino. Pastor, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Está aqui, está na minha mão. É a Bíblia. A Bíblia é o primeiro caminho que eu quero te mostrar nessa noite, para você ouvir a voz do Senhor. Porque a Bíblia é o manual de todo cristão. Aqui te diz como você tem que se portar. Aqui te diz como um verdadeiro cristão é. Aqui te dá a direção para você enfrentar as dificuldades. Aqui te mostra os caminhos que você tem que percorrer. Aqui te ensina como você vai conseguir alcançar a sua salvação. Está na Bíblia. Só que tem muita gente que tem negligenciado a Bíblia. Nós estávamos aqui na aula de teologia, na segunda-feira retrasada. E o pastor estava falando, ele estava montando uma pregação, eu estava vendo de casa, na verdade. E alguém fez uma pesquisa aqui na hora, e falou que somente 31%, se eu não me engano, 31%, pasmem, 31% dos cristãos leem a Bíblia corretamente. Ou leem a Bíblia. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Está na Bíblia. Vai ler a Bíblia. Aqui você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai ouvir Ele falar contigo. Não é fácil você ler a Bíblia. Esses dias eu estava em casa, acordei 5 horas da manhã, eu falei, não admito isso. Sábado eu acordar 5 horas da manhã, eu vou voltar a dormir, não consegui. Falei, vou dobrar o meu joelho e vou orar. Fui orar. Falei, agora eu vou ler a Bíblia. Foi eu pegar a Bíblia e veio o sono. Falei, miserável, agora eu não vou dormir não, agora eu vou ler a Bíblia. Irmão, quando você pegar a Bíblia para você ler, vai ser uma guerra muito grande. Vai ser uma luta muito grande. Por quê? Porque o diabo não quer que você tenha acesso a isso. Muitas das vezes você nem traz para a igreja porque você traz no celular. O diabo ele quer te deixar distante disso aqui. Porque quanto menos acesso à Bíblia, quanto menos você viver a Bíblia, mais você vai estar sujeito às tentações. Quanto menos você viver a Bíblia, menos você vai ouvir a voz do Senhor. Como você vai conseguir alcançar o que você tanto quer sem ouvir a voz de Deus? Não é fácil você parar para ler a Bíblia. Não é fácil você estudar a Bíblia. Mas, irmãos, ela é de acesso a todos. Ela é de acesso a todos. Se eu não tenho ela em mãos, eu tenho ela na internet. Eu baixo ela no meu celular. Se eu quiser, eu posso até colocar em áudio para me ouvir a Bíblia, que ela tem em áudio. Pastor, eu não gosto de ler, não. Ouve. Vai te ajudar. Mas está aqui, está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. É porque você não quer ouvir a voz do Senhor. É porque você espera o pastor vir aqui e falar, Deus mandou eu te dizer. Quando você não faz o que você deveria fazer. Jonas, ele tinha intimidade, Frank. Ele buscava isso com o Pai. Como que você quer ter intimidade com Deus se você não usa o manual que Ele deixou para você, as Escrituras? Você não vai conseguir ter intimidade com Ele sem se aprofundar nas Escrituras. Vou te mostrar mais uma forma de você ouvir a voz do Senhor. Quando você dobra o seu joelho em oração. A palavra ela nos mostra em Jeremias 33:3. Clama a mim
e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas. Quer ouvir a voz de Deus? Ora. Tem gente que espera para orar só quando está tudo ruim. Só quando está dando ruim. Por que você não busca orar enquanto está tudo bem? Para você vir Deus te dar a direção. Assim como um pastor nos ensinou, eu gravo isso na tábua do meu coração. Porque se você não ora para ouvir a voz de Deus, Ele te dá a direção, você vai ter que orar quando tudo está ruim, pedindo para Deus te dar livramento. Está esperando o quê? Para orar, para falar com Deus, para ter um diálogo direto com o Pai. Se eu quiser falar com qualquer um de vocês aqui, eu uso o microfone. Se eu quiser falar com quem não está aqui, eu uso o telefone. Eu ligo. Eu mando uma mensagem, eu mando o WhatsApp. Mas, William, quando eu quero ouvir a voz de Deus, é só eu dobrar o meu joelho. É só eu clamar a Ele. Ele vai ouvir a minha adoração. Ele vai ouvir o meu clamor e vai responder a mim. E como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem tirado um tempo de qualidade de oração com Deus? Gente, orar não é só quando vai dormir. Orar não é só quando eu acordo. Orar é o dia inteiro. Eu passo o dia em oração com Deus. Eu trabalho no escritório de contabilidade. Eu entro às 8 horas da manhã e eu só saio de lá às 5 horas da tarde. Bernardo acompanhou um pouquinho, sabe como é que funciona. É o dia inteiro com números, um monte de coisas, informações que eu tenho que enviar, senão são multas que vêm para as empresas. Mas a todo tempo eu estou conectado com o Pai. A todo momento eu estou com a minha mente voltada em oração ao Senhor. Por quê? Porque a todo momento eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Não é porque eu estou trabalhando que eu não quero ouvir a Deus falar comigo. Não é porque eu estou fazendo qualquer coisa que seja que eu não preciso ouvir Deus me dar a direção que eu preciso seguir. Tire um tempo de qualidade de oração com o Senhor. Pastor, eu não sei orar. A Bíblia ela te ensina. Irmãos, as crianças elas estão dando um baile lá em cima. Se eu chamar qualquer pré-adolescente para orar aqui, vocês vão ver como é que eles vão fazer. Esses dias Laís estava orando, eu falei, meu pai, estava saindo quase fogo. Vocês têm que ver essas crianças orando. E você, tem tido isso na sua vida? Você tem ensinado para eles o caminho, a importância da oração? Como esse diálogo com Deus é tão importante para mim, para a sua vida? Por que depois que as coisas der ruim, aí deu ruim? Aí você vai ter que orar pedindo para Deus te livrar. Enquanto você poderia orar antes, ouvir a voz de Deus e Ele te dá a direção correta. Mas muitas das vezes a gente tem preguiça. Muitas das vezes a gente procrastina. Não, daqui a pouco eu oro. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu vivo promessas. Daqui a pouco eu vivo as bênçãos. Daqui a pouco eu vivo os milagres. É assim que funciona. Ore ao Senhor. Porque só orando você vai ouvir Deus falar contigo. E é quando Deus fala contigo que você segue a direção que você tem que seguir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para ouvir a voz de Deus hoje? Você está, Bernardo, preparado para ouvir a voz de Deus hoje? Amós, está preparado para ouvir a voz de Deus hoje? Está preparado para ouvir a voz de Deus hoje, filho?
E se Deus falar o que você não espera ouvir? Como é que vai ser? E aí, Bernardo? E se Deus falar o que você não quer ouvir? E se quando você estiver orando, Deus falar o que você não deseja ouvir? Deixa eu falar algo para você nessa noite. Levanta-te. Levanta-te. Não, você não entendeu. Levanta-te. Irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você ouça a voz dEle. E a primeira mensagem para você nessa noite é: levanta, filha. Eu estou ouvindo a sua adoração. Levanta, filha. Eu estou ouvindo o seu clamor. Filho, levanta, porque eu sou o teu pai, eu estou contigo. E eu tenho uma missão para você. Pare de ficar de cabeça baixa, levanta essa cabeça. Você é mais que vencedor. Para de reclamar, levanta essa cabeça e corre atrás que Deus vai ser contigo. Para de murmurar, levanta, se coloca na posição que você vai viver o que Deus tem para fazer na sua vida. Levanta-te! Levanta! De repente você não esperava ouvir isso. Esperava, Bernardo? Levanta-te. Essa foi a mensagem de Deus para Jonas primeiro. Jonas, levanta. Isso significa que ele estava caído? Não. Isso significa que ele estava sentado? Não. Deus falou: Jonas, se coloca na posição. Erga a sua cabeça. Irmão, você é mais que vencedor. Não tem por que você ficar de cabeça baixa, não. Levanta essa cabeça. Pastor, tá doendo muito. Ele é contigo. Se você está aqui, é porque Ele está te mostrando que Ele é contigo. E Ele quer que você levante essa cabeça hoje. Porque quando você abaixa a sua cabeça, você dá munição para aquelas pessoas que estão lá fora falar mal de você. Deus, Ele não te chamou para isso. Deus, Ele te chamou para ser mais que vencedor. Então Ele quer que você levante a sua cabeça, porque Ele tem uma missão para a sua vida. Então levanta-te nessa noite. Se coloque na disponibilidade. Mesmo que você não ouça aquilo que você espera ouvir. E assim Deus fez. Jonas, levanta. Jonas levantou. Agora, Jonas, vai a Nínive. Vai lá a Nínive e clama contra aquele povo. Porque a maldade daquele povo subiu até as minhas narinas. Está pronto para seguir o que Deus está te mandando? De repente Deus vai te dar uma direção hoje que não é que você espera. Que ela não vai alegrar o seu coração. De repente você esperava ouvir outra coisa. De repente você esperava que Deus te desse um novo caminho, não Nínive. De repente você esperava ouvir aqui que Deus, Ele vai te curar. De repente você esperava ouvir aqui nessa noite que Deus vai fazer um milagre na sua vida aqui. Mas Deus hoje Ele quer te dar uma direção aqui nesse lugar. Deus, Ele quer te dar um caminho, Ele quer te mostrar uma direção. Deus, Ele falou: Jonas, levanta, vai a Nínive. Jonas não queria ir a Nínive. Porque Nínive ficava na Síria. E aquele povo era um povo perverso. Ele tratava com crueldade os deles. Imagina o que eles poderiam fazer com Jonas. Nem sempre quando você orar, você vai ouvir o que você quer ouvir. Esteja com o coração aberto para isso. De repente você está orando,
Deus quer te dar uma outra direção e você ainda não conseguiu entender. Deus quer te mostrar um novo entendimento e você insiste em orar pela sua vontade. Sabe por quê? Nem todo lugar que você quer ir, Deus vai contigo. Nem tudo que você quer fazer é a vontade de Deus. Mas quando Deus te dá uma direção, Ele vai contigo em qualquer lugar que seja. Quando Deus te dá uma direção, Ele vai contigo a qualquer lugar que seja. Não é fácil enfrentar o deserto. Mas se foi Deus que te colocou nesse deserto, fica feliz. Porque dentro desse deserto tem provisão para a sua vida. Dentro desse deserto tem milagre de Deus para a sua vida. É dentro desse deserto que Deus quer te fazer crescer. Se Deus Ele te mandou, vai. Se Deus Ele te ordenou, vai. Porque se você não for, você não vai viver coisas desagradáveis. Jonas escolheu não ir. Jonas escolheu seguir outra direção. O versículo 3 diz: levantou-se, mas para fugir. Deus tinha dado uma ordem para Jonas: vai a Nínive, meu povo está em pecado. Jonas escolheu não ouvir a voz de Deus, não seguir a sua direção e desobedecer. Aquele povo estava em pecado? Sim. E Jonas? Também. Porque ele escolheu desobedecer. Você que consegue entender que quando você desobedece a voz de Deus, você também está cometendo um pecado? Deus ele tinha dado uma ordem a Jonas: Jonas, vai. Jonas escolheu fugir. Nessa noite você não mais vai fugir do que Deus tem para a sua vida. Você não vai mais fugir do que Deus quer fazer na sua vida. Mesmo que não seja aquilo que você espera. Irmãos, eu não esperava estar aqui pregando. Quem me conhece há mais tempo, minha esposa está aqui, pode provar. O William, a Rose, que ela fica me lembrando sempre. Eu amo louvar. Não sei muito, confesso, mas eu amo louvar. Eu amo louvar. Mas Deus falou comigo: filho, eu tenho uma outra direção para você. Nem sempre o que você ama fazer é o que Deus quer que você faça. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Mas Deus te mandou fazer? Ah, mas eu estou fazendo para a casa do Senhor. Mas quem te pediu para você fazer isso? Deus te deu essa direção. Se Ele não te deu, por que você insiste em ser cabeça dura? Ah, mas eu estou fazendo para o Senhor. William, é para o Senhor que eu estou fazendo, é para Deus. Se é para Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Não. Se Ele te deu uma direção, siga a direção que Ele te deu. Sabe por quê? Não é sobre você, é sobre almas. Não é sobre você, é sobre vidas. Pastor, eu não entendi ainda o meu chamado. Busque direção a Deus, porque Ele vai te mostrar o seu chamado. Porque cada um de você tem um chamado. Nós podemos executar várias funções aqui na igreja. O Juninho toca teclado, o William estava aqui louvando, Bernardo no baixo. Isso são funções nossas que nós temos. Mas nós temos um chamado. E esse chamado só eu e você podemos realizar. O dia que o Juninho não toca, o William toca. O dia que o Bernardo não está no baixo, tem outro no baixo. O dia que a Ashley não está lá, tem outro. O dia que o Gabriel não está no som, tem outro no lugar dele. O dia que a irmã não está mexendo no celular, tem outro no lugar dela. Mas o seu chamado só você pode fazer. Para de querer fazer o que você gosta, vai cumprir o seu chamado.
Ouve a voz que Deus está falando com você nessa noite. Levanta e vai cumprir o seu chamado. Eu ia falar que aqui não tem crianças, mas tem. Mas tirando as crianças, os pré-adolescentes, ouça isso. Pare de fazer o que você quer. Pare de fazer o que você acha que é certo. Pare de fazer aquilo que te agrada. Faça o que Deus pediu para você fazer. Ah, eu vou ficar lá em cima na salinha porque eu gosto. Pastor, me deixa lá fora porque eu gosto de cumprimentar o povo. Não queria entrar por essa vertente, mas... eu quero ir para o louvor, porque o louvor está aqui em cima. Eu só vou servir se eu estiver no louvor. Deus te chamou para você estar aqui em cima? Não frustra seu coraçãozinho, não. Vai fazer o que Deus te pediu para você fazer. De repente, o que você faz tem uma alma precisando ser salva. Irmão, você quer ver um exemplo prático com isso? Eu estava na portaria, tem 1 ano, 2 anos isso. Eu estava lá na portaria. Eu tenho um chamado. Eu sei qual é o meu chamado. Eu estava lá na portaria. O local que você está não define o seu chamado. Você faz o seu chamado onde quer que você está. Eu estava lá na portaria, parou um jovem do meu lado. Começou a conversar comigo. Eu comecei a conversar com ele e eu entendi, é agora. Eu não queria estar naquele dia lá. Eu estava péssimo, enfrentando um monte de coisa, mas eu vim. E na primeira oportunidade eu falei, eu vou cumprir o meu chamado. Agarrei ele no braço, comecei a falar com ele, ali mesmo eu orei por ele, ali mesmo eu fiz o apelo, e lá atrás, lá na portaria, eu em serviço, ele aceitou Jesus. E você quer vir para aqui para cima, pegar o microfone na mão para fazer o teu chamado? Para de graça, irmão, pelo amor de Deus. Deus te chamou para você cumprir o seu chamado onde quer que você esteja. Pastor, qual é o meu chamado? Almas. Pastor, qual é o meu chamado? Almas. As meninas que ministram aqui, o chamado delas é almas. Enquanto elas estão ministrando, sendo usadas, está tocando no coração de várias pessoas. O Diego está lá na porta agora em pé. Cada pessoa que ele cumprimenta está sendo tocada por Deus. Entenda, busque pelo seu chamado. De repente uma pessoa deixou de ser salva porque você quer fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, enquanto era só fazer o seu chamado. E aí, a desobediência pode te custar caro. E aí você bota a culpa no diabo. Amós, o diabo se levantou furioso. Nossa. Varão, o diabo está furioso. Diabo nada, irmão, para de graça. É você que está desobedecendo o que Deus mandou você fazer. Não é o diabo não, filho. É Deus que está pesando a mão sobre a sua vida para te colocar no caminho certo, para você cumprir o seu chamado. Nossa, a luta está muito grande. Todo mundo passa a luta. Nossa, eu estou enfrentando uma dificuldade. Todo mundo enfrenta dificuldade. Ih, o diabo se levantou. Se levantou não. Para de ser bobo. É você que não está ouvindo Deus falar contigo. É você que não está ouvindo a voz de Deus. Jonas não ouviu a voz de Deus. Para onde ele foi? Para o meio de uma tempestade. Por não ouvir a voz de Deus. Será que essa tempestade que você está passando hoje é por qual motivo? Foi Deus que te conduziu a ela? Se foi, fica tranquilo. Ele está no controle do barco. Se não foi Deus que te conduziu, acorde e obedece ao Senhor, para que Ele te tire logo dessa tempestade. Faça que nem Jonas, não. Obedeça a voz do Senhor. Ele precisou ir para dentro da tempestade. Da tempestade ele entendeu que era o Senhor que estava tratando com ele. Ele se lançou ao mar. E aí veio um grande peixe. Eu era militar, servi 9 anos.
E quem tem um pouco nessa veiazinha de militar, tem uma frase que é muito conhecida: nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. No militarismo essa frase é usada 500 vezes por dia. Né, Fabiana? Nada é tão ruim que não possa piorar. E assim foi com o Jonas, piorou. De repente você começou a viver algumas coisas que você não queria viver. De repente a tempestade começou a rondar a sua vida. E aí quando você achava que a coisa ia melhorar, piorou, desandou. E aí você se encontra dentro de um grande peixe. Mas Deus, Ele nessa noite veio aqui para te mostrar a direção que Ele tem para a sua vida, porque Ele quer te resgatar de dentro desse grande peixe. Ah, você não entendeu. Nessa noite Deus te trouxe aqui para Ele te dizer que é somente você obedecer a sua voz que você vai viver coisas extraordinárias. Jonas foi levado para dentro de um grande peixe. 3 dias e 3 noites ele passou lá dentro. E lá dentro, o que ele fez? Orou. Deixa eu te perguntar, vai esperar apertar mais para você começar a orar? Vai esperar as coisas apertar mais ainda para você começar a orar e ouvir Deus falar contigo? De repente você está vivendo tanta coisa que você poderia ter evitado se já tivesse dobrado o seu joelho e orado e ouvido o papai falar contigo. Eu te perguntei, Bernardo, você estava pronto para ouvir, né? Você falou que estava. De repente não é o que você quer, mas você estava pronto. De repente não é o que você veio esperando ouvir nessa noite, mas é o que Deus tem para falar ao seu coração. Deus, Ele quer te fazer viver coisas extraordinárias. Não espera chegar até o fundo do poço para viver isso, não. Tem outros caminhos para você viver o sobrenatural de Deus. Tem outros caminhos para você viver o melhor de Deus na sua vida. Ore. Busque o Senhor. Você vai ver as coisas acontecer diferente na sua vida. Jonas, ele orou de dentro de um grande peixe. Ele esperou ir para dentro do peixe para orar. As coisas apertou. E aí? Vai esperar mais o quê? Para dobrar o seu joelho e orar? Irmãos, Jonas, ele estava num estado tão deplorável dentro daquele peixe, que ele já estava quase morrendo. De repente, hoje você se encontra dentro desse grande peixe. De repente, você acha que esse peixe vai te triturar por dentro. Mas Deus, Ele nessa noite te trouxe aqui para te dizer que Ele te tira de onde quer que você esteja para cumprir o que Ele tem na sua vida. Deus, Ele te tira de qualquer situação para cumprir o que Ele tem que cumprir na sua vida. Basta somente você obedecer a sua voz. Não existe lugar nenhum que Deus não possa te livrar. É numa cova, Ele fecha a boca dos leões. É dentro da fornalha, Ele te faz passear lá no meio. É na tempestade, fica tranquilo, porque Ele te guia no meio da tempestade. E daqui a pouco Ele fala: mar, para. Vento, para. Não há lugar algum que Deus não possa ouvir a sua oração. Só que você escolhe reclamar quando tudo dá ruim. E aí você procura quem Deus não mandou você procurar. As coisas começaram a dar ruim. Aí a primeira coisa que eu faço, vou sentar aqui perto da irmã. Irmã, você não sabe, tá tudo dando ruim.
Irmã, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso assado. E a irmã está, é verdade. E o que ela vai poder fazer para te ajudar? Quando não, você fica na sua casa choramingando porque está tudo dando ruim. Está pronto para ouvir Deus falar? Continua, Amós, pronto? Pare de reclamar quando tudo está ruim. Pare de reclamar quando as coisas não é do seu jeito. Para de murmurar quando Deus não faz o que você quer. Ele não é a sua babá, Ele é o seu Deus. Ele faz o que é melhor para a sua vida. Você já cresceu. Você quer viver coisas extraordinárias? Então se porte. Se coloque na posição para você viver coisas extraordinárias. Está doendo? Ora. Está machucando? Ora. Está tudo dando ruim? Ora. A casa está caindo? Ora. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. De repente, a chave das coisas virar na sua vida era isso, oração. E você está perdendo tempo para reclamar. Ah, pai. De repente era só você orar, mas você quer ir postar no Instagram que você está sofrendo. Quem vai poder te ajudar? Você só vai estar dando munição para os outros. Para de ficar se lamentando, dobra o seu joelhinho, filho. Dobra o seu joelhinho, filha. Se coloca na posição para o Senhor que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Para de ir para a internet se lamentar. Para de se lamentar com quem não deve. Dobra o seu joelho, se lamenta com Deus, porque Ele vai ouvir o seu clamor. E de dentro do peixe Ele vai te tirar. E o milagre Ele vai se realizar. E na fornalha Ele vai te fazer passear. Está pronto para ouvir Deus falar? Tá, mas ainda continua pronto? Irmãos, é assim que Deus faz. E aí, Jonas orou. E aí deixa eu te dar uma chave. Irmãos, Jonas estava em desobediência. Por conta da desobediência, ele foi levado até aquele grande peixe. Lá ele passou 3 dias, no estado de muita agonia, quase morte. E aí ele orou. Você consegue entender que a oração, ela é a chave para você começar a obedecer ao Senhor? Ora que Deus Ele vai te dar uma direção que Ele quer fazer na sua vida. Às vezes você está fazendo o que você quer, achando que está agradando ao Senhor, mas não está. Que se você orasse, dobrasse o seu joelho, Ele já tinha te mostrado a sua direção. Agora eu vou pegar o Amós. Esses dias a Amós chegou para mim. Pastor, vou falar, Amós. Qual é o meu chamado? Eu olhei para ele e falei, o quê? Foi, Amós? Tu está me perguntando o teu chamado, varão. Vai orar. Eu pego muito o Bernardo e Amós. Eu gosto desses meninos porque eles são meus filhos mais velhos. E eles estão de prova aqui. Bernardo é muito ansioso. E ele ficava, o que eu vou fazer? Falei, Bernardo, calma, tudo no seu tempo. Ora ao Senhor, que Ele vai te dar a direção para a sua vida. Deixa eu te dar uma chave aqui muito importante. Posso usar como exemplo, Bernardo? Bernardo esses dias me mandou uma mensagem e falou, pastor, eu preciso tomar uma decisão. Eu quero tomar uma decisão. Eu tenho uma escolha para me fazer. Falei, bênção, Bernardo. Escolha aquilo que te aproxima ao Senhor. Independente do que seja, escolha aquilo que te aproxima ao Senhor. Quando você ora, Deus te mostra isso. Aquilo que está te aproximando e te afastando dele. Inclusive pessoas.
Ande com pessoas que vai te aproximar mais do Senhor. Como é que eu vou saber, pastor, quem me aproxima do Senhor? Orando. Porque quem te aproxima de Deus ora contigo, não se lamenta contigo. Quem é teu amigo, ora contigo. A oração é a chave. E aí Jonas aceitou o seu chamado. Jonas aceitou. Ele obedeceu. Se coloque de pé, já estaremos caminhando para o fim. Irmãos, nessa noite Deus tem uma direção para a sua vida. Pastor, que direção é essa? Ouça a minha voz. Ande em obediência comigo. Pastor, mas eu não estou. Hoje é noite de arrependimento. Pode ligar, Diego. Hoje é noite de arrependimento, é de se colocar de novo na posição. Pastor, eu andei por algum tempo fora. Eu andei por algum tempo fora da direção. Hoje é noite de voltar para a direção do Senhor aqui nesse lugar. Jonas, ele chegou a Nínive e ele pregou aquele povo. E ele pregou e 120 mil pessoas aceitaram o Senhor. Eles se arrependeram do que eles fizeram. Só que deixa eu te falar, o arrependimento ele não é um sentimento de culpa. O arrependimento ele é uma mudança de comportamento. Não adianta eu me arrepender e continuar fazendo o que eu fazia. Não adianta eu me arrepender e continuar indo para a direção que eu quero. Não adianta eu me arrepender e continuar tampando os meus ouvidos porque Deus quer falar. Isso não é arrependimento. Deus ele quer um arrependimento de verdade para você nessa noite. Ele quer uma mudança de comportamento. Ele quer que a partir de hoje você comece a ouvir a sua voz e as direções que Ele tem para a sua vida. Mesmo que não seja a direção que você quer, mesmo que você não ouça aquilo que você espera ouvir, Deus ele tem algo para você aqui nesse lugar. E Ele tem uma palavra para você. William, você vai louvar? Pode subir. Qual é a palavra do Senhor? Faz o que eu te ordenei, porque eu tenho um milagre para a sua vida. Segue a minha direção, porque você vai viver o sobrenatural comigo. Ouça a minha voz, ande nos meus caminhos, porque eu tenho um lugar pertinho de mim para ti. E nessa noite eu quero saber, você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas você que quer entrar na direção correta, eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque Deus tem uma direção nova para a sua vida aqui nesse lugar. Você que ainda não aceitou Jesus, sabe que você está enfrentando tudo que você está enfrentando, porque você não está nos caminhos do Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui, se você quer aproveitar essa oportunidade. E eu quero convidar também um terceiro grupo. Você que já aceitou Jesus, você que não está afastado, mas que sabe que está fora da direção, eu quero te convidar, que eu quero orar por você. Porque Deus ele quer te recolocar no caminho. Deus ele quer te recolocar na direção correta. Deus ele quer te fazer viver coisas extraordinárias. Tem alguém nessa noite que deseja vir aqui na frente? Tem direção
de Deus para você. Já veio a primeira corajosa aqui na frente. Vou parar, a estrada é muito longa. Já veio a primeira que reconhece que ela não está na direção que Deus tem para ela. Tem mais alguém que quer aproveitar essa oportunidade? Só te sinto aqui. A vida é mesmo Hoje pode ser o último dia que Deus tem para mudar a sua direção, para mudar o seu rumo. Aflições que eu tenho que Tem mais um corajoso vindo aqui para mudar a sua direção, o Senhor está para mudar o seu rumo. me proteger. Te sinto aqui. Vem aqui, Fabiano, abraça ele aqui. Quando o vento sopra contra mim, meus problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Irmãos, aqui na frente veio a Milena e o Yuri, porque eles entenderam que não estão na direção correta. Eles estão retornando para o Senhor nessa noite. Eles estão retornando para o caminho que eles não deveriam ter saído. Eles estão retornando para os braços do Pai, aonde? O esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Tem mais alguém para o Senhor? Eu não vou me prolongar, a hora já foi, mas eu quero saber se tem mais alguém que quer aproveitar essa oportunidade. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Se não tem, estenda suas mãos. Vamos orar e entregar essas pessoas ao Senhor. Deus, aqui está tua filha, Pai. Nesse momento eu te apresento a vida da Milena. Deus, sei que essa volta não é fácil. Eu sei que o inimigo vai tentar de tudo para recolocar ela no lugar errado, para recolocar ela em direção a Tarso, Pai. Mas ela entende que o chamado dela é na tua presença. Ela entende que o chamado dela é nos teus caminhos. Senhor, fortifica a vida da tua filha, Pai. Cada dia mais vai fortificando, para que ela continue seguindo os teus caminhos e para que ela venha cumprir o seu chamado. Derrama a tua graça, o teu poder sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Deus, aqui está o teu filho nessa noite. Pai, eu te louvo e te agradeço porque ele entende que o caminho que ele deve estar é na tua presença. Senhor, venha derramar sobre ele a tua graça, o teu poder, que a tua unção fortifique ele dia após dia. Deus, que por mais que o diabo tente tirar ele dos teus caminhos, não vai conseguir, porque o teu Espírito Santo vai conduzi-lo, Pai. Derrama a tua graça, o teu poder e a tua unção sobre a vida dele também nessa noite. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor. E todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou Gente, me tem feijão lá calar. atrás, o feijão, hein? Lá na mão do Diego, o feijão, hein? O Evangelho anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado.
eu tenho chamado. Olha o feijão lá fora, hein, gente? Vamos comprar o feijão, hein?